Bom dia, hoje é sexta-feira, 14 de julho de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Governo quer ampliar o percentual de compras públicas de bens e serviços de microempresas e empresas de pequeno porte. Sicomércio reúne mais de 1.000 sindicatos empresariais do setor de comércio, bens, serviços e turismo de todo o Brasil. Evento em Brasília discute tecnologia e inovação. Programa Minha Casa, Minha Vida vai impulsionar as pequenas e médias empresas da construção civil. Tudo isso você confere agora aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços quer ampliar o percentual de compras públicas de bens e serviços de microempresas e empresas de pequeno porte. Para isso, está elaborando uma nota técnica que será feita pela Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O documento deve ser enviado ainda neste mês ao Ministério da Gestão e Inovação, órgão responsável por regulamentar as compras do governo. Por lei, a cota das microempresas e empresas de pequeno porte para a contratação de bens e serviços por parte dos governos federal, estaduais e municipais é de 25%. Segundo o SEBRAE, dos 452 mil fornecedores cadastrados no sistema compras.gov.br, 67,7% são micro e pequenas empresas. A fatia representa 297 mil empreendedores. Estão abertas as inscrições do programa Conecta Startup Brasil. O novo edital vai selecionar 100 equipes empreendedoras e startups. Os projetos aprovados poderão receber até R$90 mil em recursos para apoiar o desenvolvimento ao longo de 10 meses, em parceria com uma pequena, média ou grande empresa. Confira na reportagem de André Lage. Com o propósito de impulsionar e acelerar as startups brasileiras, foi lançado o programa Conecta Startup Brasil. A abertura da segunda edição foi no auditório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a presença da ministra Luciana Santos. Essa é mais uma ferramenta, uma iniciativa que tem um objetivo de fazer com que a produção do conhecimento se realize, em produtos e serviços. E esse conceito de startup, ele tem se demonstrado bastante eficaz, porque exatamente as empresas apresentam desafios, querem soluções, e você estimula, através de investimento público, de que se forme uma rede de inovadores, de pesquisadores, que possam desenvolver e poder dar respostas àqueles determinados desafios feitos pelas empresas. O edital vai selecionar 100 equipes empreendedoras e startups das 5 regiões do Brasil. Elas vão receber até R$90 mil em recursos para o desenvolvimento dos projetos ao longo de 10 meses. O programa de pré-aceleração é uma parceria entre o Ministério, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Softex, que é uma instituição que promove políticas públicas para o ecossistema de tecnologia e inovação. A primeira edição do programa teve grande sucesso e a expectativa é alcançar números maiores nessa nova fase. Dificilmente uma startup vai chegar numa empresa gigante. Com esse programa, ele faz essa união, quebrando exatamente essa dificuldade que as startups têm. Então, a gente espera estar com as 2 chamadas em aberto nesse momento. A primeira chamada para empresas âncoras, que realmente vão postar os seus desafios tecnológicos, e a segunda chamada para startups que estão dispostas a obter esse desafio e resolver através de empreendedorismo, que é o seu canal, e tecnologia e inovação. As inscrições podem ser feitas no site conectastartupbrasil.org.br. O formulário para participar da seleção vai estar disponível até o dia 4 de agosto. Para participar, não é necessário ter CNPJ constituído e serão aceitas equipes com no mínimo de 2 empreendedores. E a gente segue falando de oportunidades para projetos em startups.
O Sebrae de São Paulo, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado, anunciou 2 chamadas para startups em busca de financiamento. Eles são voltados para pequenos negócios inovadores. E sobre este assunto, nós conversamos agora ao vivo com o Marcos Leite, ele que é consultor de inovação do Sebrae São Paulo. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. Marcos, são 2 editais. Qual a diferença entre eles, o PIP Start e o PIP Sebrae? Perfeito. São 2 editais para públicos diferentes. O PIP Start ele é voltado para você validar uma ideia que seja baseada em tecnologia ou que seja um modelo de negócio baseado em tecnologia. Então, é um edital menor, mais curto, com menos recursos, né, projetos de até R$100 mil, para você ajudar nesse processo de validação de ideia numa fase bem inicial. Já o PIP Sebrae já é para a empresa que já está desenvolvendo uma tecnologia, que já tem um produto no mercado, de repente está aprimorando essa tecnologia e precisa de um volume de recursos maior, de até R$1.750.000 para desenvolver essa tecnologia e levar ela para o mercado. Perfeito, Marcos. Existe aí algum critério para que essas startups interessadas elas possam se inscrever? Sim, existe. No PIP Start, né, como a gente está falando de ideias de projetos, a gente está pegando quem está começando a empreender agora, né? Então, se você for uma empresa, você tem que ter no máximo 1 ano de CNPJ, né? A gente quer pegar quem está realmente começando e você pode submeter no PIP Start como pessoa física. Então, se você é uma pessoa física, um pesquisador, um estudante que tem uma ideia, você pode submeter sua ideia como pessoa física e se você for aprovado, aí sim você precisa abrir um CNPJ, né? Então, esses são os critérios para o PIP Start, que é para validação de ideia. Já para o PIP Sebrae, é o contrário. Nós estamos buscando empresas que já estejam no mercado, então tem que ter pelo menos 1 ano de CNPJ e, obviamente, nos 2 casos, tem que ter a questão geográfica, né? São só empresas do estado de São Paulo e empresas que faturem até 4,8 milhões no último ano. Ou seja, Marcos, o objetivo é justamente esse, né? Dar oportunidades para quem já está no mercado de trabalho e principalmente para aquele micro, pequeno empreendedor que quer aí vislumbrar esse mundo das startups como uma forma de ter o próprio negócio, né? E seguir carreira profissional, né? Exatamente. O que a gente mais quer é ajudar as nossas micro e pequenas empresas para que elas desenvolvam pesquisa, desenvolvam tecnologia e consigam se diferenciar e se manter lá na frente e crescer e gerar emprego para o país. Nos assistindo, vamos falar aí dos prazos para que ninguém possa perder essa excelente oportunidade, Marcos. Perfeito. O PIP Start ele vai até o dia 4 de agosto, é a última data de submissão. O resultado do PIP Start deve sair em dezembro, né? A gente tem 4 meses aí de seleção, mas o prazo final de submissão que todo mundo tem que ter em mente é 4 de agosto. No caso do PIP Sebrae, é dia 27 de julho e a gente também deve divulgar os resultados dos aprovados até dezembro desse ano. E com relação aos recursos, quando eles vão estar liberados? A gente anunciando o resultado até dezembro, existe um prazo aí de 60 dias para formalização dos contratos, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, provavelmente a partir de março, esses recursos já estão começando a entrar dentro da empresa a partir do projeto que for aprovado. E para quem está nos assistindo, qual é a dica valiosa, aquela recomendação para que as startups que irão concorrer, né, elas de fato se destaquem? Perfeito. Aqui é importante lembrar que são recursos públicos, né, que a gente está dando para as startups sem pedir nenhum tipo de contrapartida, né? Ela não precisa pagar de volta, não precisa dar uma porcentagem da empresa para a gente, né? Então, por ser uma subvenção econômica, a gente vai ser muito criterioso na escolha dos projetos. Então, acho que a dica que eu posso dar é leia bem os editais, leia bem as normas, principalmente da FAPESP, entenda o que pode, o que não pode, e na hora de escrever o projeto, tenta mostrar muito bem assim, qual que é o seu racional de cálculo, como que você chegou nesse valor, o que você já fez dentro desse assunto que você está se propondo a fazer projeto. Quanto mais informação você conseguir colocar no projeto para que explique para a gente a necessidade de executar um projeto de inovação desse porte, melhor para a gente avaliar os projetos e ter mais zelo, né, com o uso dos recursos públicos. Eu acho que a dica é preste muito bem atenção na hora de escrever o projeto e tenta ser o mais claro possível para a gente conseguir avaliar. Marcos, qual o site para as inscrições? Tá. Os 2 editais eles estão no site da FAPESP. Se você entrar em fapesp.br, você consegue encontrar lá as chamadas com o Sebrae. E a submissão é feita num sistema chamado SAGE, S-A-G-E, que fica dentro do site da FAPESP também.
Só lembrando, né, Marcos, que esses dois programas eles estão voltados apenas para startups, né, para empresas, né, do estado de São Paulo, correto? Correto. A gente, tanto o Sebrae São Paulo quanto o FAPESP, tem essa limitação geográfica, então são só empresas aqui do estado. Perfeito. Marcos Leite, quero aqui agradecer a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Mais uma vez, um bom dia para você. Obrigado, Bruno. Bom dia. Está sendo realizado em Brasília o Sicomércio, evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nele serão traçadas as diretrizes para os próximos anos dos sindicatos empresariais do setor terciário. O vice-presidente Geraldo Alckmin, convidado para o evento, defendeu a criação de uma agenda de competitividade para o Brasil crescer. A repórter Camila Xavier acompanhou o evento. O Sicomércio, que não era realizado desde 2015, é palco de grandes debates das pautas prioritárias para a representação dos empresários do setor terciário do país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, daqui vão sair diretrizes para as atividades dos sindicatos nos próximos anos. Neste segundo dia de evento, autoridades como ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estiveram aqui. Geraldo Alckmin afirmou para os empresários presentes que o Brasil precisa reconquistar mercado em países vizinhos da América Latina, como forma de tornar o país mais competitivo. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil ficou caro para quem vive por aqui e para quem exporta produtos para outros países. Alckmin defendeu a aprovação da reforma tributária no Congresso, como forma de, pelo menos, simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Então, há necessidade de uma agenda de competitividade. Não tem uma bala de prata, mas tem um conjunto de tarefas, um conjunto de trabalhos para restabelecer uma agenda de competitividade. E aí vem o objetivo da reforma tributária, diminuir essa complexidade tributária, e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. A tecnologia não é mais um mercado. Então, diferente do que a gente aprendeu, mercado de moda, mercado de alimentação, mercado de saúde, por muito tempo a gente achou que tinha um mercado chamado tecnologia, onde tinha Amazon, Meta, Google e assim por diante. Mas parece que esse mercado transversalizou. O que eu quero dizer com transversalizar? Ele, em vez de estar um monte de pilarzinho, ele foi para o lado. Ele acaba encharcando todo mundo. Então, uma empresa de moda tem que pensar moda e tecnologia. Uma empresa de alimentação tem que pensar alimentação e tecnologia. Eu diria que quem não fizer isso, não é que nem vai sair na frente, só não vai sair atrás. Porque já existem muitas empresas que estão fazendo isso e hoje a concorrência é ubíqua, né? Eu não concorro mais com a loja do lado, com a empresa do lado. Eu concorro por atenção, eu concorro por valor num ambiente online. E aí não importa se a empresa é da República Tcheca, da Romênia ou do Brasil, né? Eu estou competindo com todas elas e se eu não fizer isso, eu fico para trás com certeza. Alckmin também reforçou a meta do governo em acabar com o déficit primário no próximo ano e depois ter superávites seguidos. O foco, segundo ele, é fazer o Brasil crescer para a relação dívida-PIB baixar. Assim, seria possível um avanço sustentável na economia. A programação do Sicomércio é organizada em 6 espaços temáticos, além das palestras magnas na plenária principal. O evento vai até esta sexta-feira no Centro Internacional de Convenções do Brasil. O comércio reúne representantes de 1.000 sindicatos de empresas do setor de comércio, bens, serviços e turismo de todo o Brasil. O evento termina hoje em Brasília e, ao final, vai contribuir para melhor atender os empresários representados. E no próximo bloco, o novo Minha Casa Minha Vida foi lançado ontem pelo governo. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O novo programa Minha Casa Minha Vida foi relançado ontem em Brasília. O governo anunciou que pretende construir 2 milhões de casas ou apartamentos até 2026.
Funcionado nesta quinta, o novo programa Minha Casa Minha Vida já estava em vigor desde fevereiro. No primeiro semestre deste ano, foram entregues cerca de 10 mil unidades habitacionais no país. Um investimento de mais de R$1 bilhão. A meta do governo é contratar 2 milhões de moradias até 2026. Entre as principais mudanças, Lula destacou melhorias na estrutura dos imóveis. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou, mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados, inclusive apartamento com 13º andar, com elevador. A faixa de renda familiar para ter acesso ao programa foi ampliada e os juros reduzidos. A faixa 1 contempla famílias com renda mensal de R$ 2.000 a R$ 2.640. Na faixa 2, quem ganha entre R$ 2.640 e R$ 4.400. E na faixa 3, as famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000. O valor do imóvel também foi ampliado e varia de R$ 170 mil a R$ 350 mil. Para novas moradias rurais, o limite passou de R$ 55 mil para R$ 75 mil. A taxa de juros varia de 4% a 8,16% ao ano, de acordo com a renda e a região do país. O Minha Casa Minha Vida financia até 80% do valor da casa ou apartamento pela Caixa Econômica Federal. As parcelas não podem comprometer mais de 30% da renda familiar. E o Minha Casa Minha Vida pode impulsionar a recuperação do setor de cimento no país. Esta obra em São Paulo serão 7 torres, 1.144 apartamentos, todos vendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. A construtora lançou, só no primeiro semestre deste ano, 26 empreendimentos assim, 30% mais que no mesmo período do ano passado. Para erguer uma das torres, são 484 caminhões de concreto, isso sem falar nos outros insumos. Por isso, as expectativas deste mercado movimentam outras indústrias que já começam a enxergar no horizonte um céu mais azul para os investimentos. É o caso das fábricas de cimento. Desde 2022, a alta nos juros, o fim do auxílio emergencial e o endividamento das famílias desaceleraram a produção. Agora, o mercado quer recuperar essas perdas, já que em junho o setor registrou alta de 1,3% em relação a maio. A expectativa é que a gente tenha, então, um incremento de consumo de cimento via Minha Casa Minha Vida. São esperados 2 milhões de unidades serem construídas até 2026. Isso vai significar para a indústria de cimento um consumo, uma demanda média de 10 milhões de toneladas. Esta fábrica de cimento em Minas trabalha com 70% da capacidade, mas quer aumentar a produção de olho também na queda dos juros. É que mais da metade das vendas é para o consumidor final. Conforme o mercado vai demandando, com essa capacidade ociosa que a gente tem, a contratação ela é imediata da mão de obra, retomada de turnos de trabalho, retomada de uma série de ações que a gente pode alcançar esse volume e chegar a um patamar de 80%, 85%. A indústria do cimento representa 5% do PIB da construção civil, que no ano passado aumentou quase 7% e ajudou a puxar a economia no país. E com a nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida, anunciada ontem pelo governo, a expectativa é de crescimento para o setor de construção como um todo. O objetivo é construir 2 milhões de casas em todo o país. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Daniela Ferrari, ela que é a coordenadora do Comitê de Habitação Popular do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Daniela, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Daniela, muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, obrigada, Bruno. Daniela, como é que esse programa, Minha Casa Minha Vida, esse programa popular do governo federal, vai poder aí ajudar as empresas? E aí eu destaco especialmente as micro e pequenas empresas ligadas, ao setor da construção civil. Eu acho que o primeiro grande impacto é o emprego, a geração de emprego. As construtoras retomando mais obras, parte desses serviços são terceirizados, às vezes são complementados por empresas menores, empreendedoras, tanto fornecedoras de material quanto de serviço. Então, retomando essa contratação, a gente acredita que o volume, a necessidade de empreendedores voltados para todos os itens de finalização da construção, acabamento,
pintura, caixilhos, esquadrias, tudo isso vem uma expectativa de crescimento. 2 milhões de casas em todo o Brasil, Daniela. Dá para a gente medir aí, mensurar esse impacto? Os 2 milhões eles vêm ao longo desses 4 anos, e a gente sabe que o empreendimento imobiliário ele tem um ciclo para ser produzido. Então a gente imagina que esse impacto não vai ser tão agressivo no primeiro ano, ele vai crescendo. Então, para esse primeiro ano de 2023, a gente espera aí algo como 350 mil moradias, que já representa um impacto de quase 12% no crescimento em relação ao que a gente fez no ano passado. E as construtoras vão retomar a compra de imóveis, todo o licenciamento, desenvolvimento dos projetos, a contratação desses empreendimentos junto da Caixa Econômica Federal, que hoje é o agente operador, e a partir daí, sim, a produção para o segundo, terceiro e quarto ano é esperado que atinja esses 2 milhões de moradia. Além dessa medida, né, Daniela, a gente sabe que o setor também vê outras medidas, né, como sendo importantes para alavancar essas empresas, né? Sim, com certeza. O governo ele traz nessas medidas, como vocês bem colocaram aqui, uma redução da taxa de juros, um aumento do teto e o aumento do subsídio. Então, esses dois fatores, tanto a redução da taxa de juros quanto o aumento do subsídio, eles aumentam a capacidade de financiamento da família, reduzindo a necessidade de entrada. Então, o que a gente espera é que essas famílias de menor renda, principalmente essas famílias aí até 2 mil de renda, que foram as grandes beneficiadas, consigam adquirir o seu primeiro imóvel. Então, esse impacto social, ele é muito bacana, além da geração de emprego que a gente falou, mas dar acesso à habitação para essas famílias é um impacto social muito grande. É verdade, Daniela. E a gente sabe, né, Daniela, que essa iniciativa ela não impacta apenas as empresas, as micro, pequenas empresas ligadas ao setor da construção civil, né? Outros segmentos, né, outras empresas também devem se beneficiar, né, com essa retomada do programa Minha Casa Minha Vida, né? Sim, a gente vê tanto a indústria de materiais, que deve retomar um crescimento, quanto as grandes empresas que estão buscando especialização e melhora da produtividade. A gente sabe que uma meta dessas de 2 milhões de moradias, por mais que ela esteja distribuída no Brasil inteiro, vai requerer também um pouco de investimento em produtividade, em tecnologia, e a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, ela trouxe um pouco desses incentivos, buscando trazer para a indústria da construção civil como um todo essa melhora de produtividade. E quando a gente fala em inovação e tecnologia, né, Daniela, essas ferramentas também estão presentes no setor da construção civil, né? Também a gente vê que as obras cresceram, né? Vocês trouxeram um exemplo de uma grande obra aí que não dá mais para ser gerenciada só no caderninho, né? Como a gente brincava antigamente. Então, lá no Sinduscom, a gente percebe um movimento muito grande das empresas buscando investimento, por exemplo, em projetos com a tecnologia do BIM. Então, fazer uma modelagem nos projetos para que eles consigam ter uma velocidade maior de realização dos projetos e uma assertividade muito grande, evitando retrabalho, evitando desperdício. As construtoras vêm investindo muito também em sustentabilidade, então, no melhor aproveitamento de água, no melhor aproveitamento dos insumos. Então, toda essa agenda de produtividade, sustentabilidade, ela está presente hoje na maioria das empresas que participam do sindicato, do Sinduscom, junto dos projetistas, junto da indústria de materiais, para que a gente possa fazer um bom uso, aproveitar essa oportunidade de incentivo fiscal e de subsídios que a gente tem, para que essa produção saia com baixo custo, que a gente sabe que nos últimos anos, até pela pandemia, por todo o impacto que ela teve na cadeia de materiais, acabou elevando muito o custo e prejudicando essa produção. Verdade, tudo encareceu. Daniela Ferrari, quero aqui agradecer a sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, Bruno. Bom dia.
E o Google anunciou nesta quinta-feira que o Bard está oficialmente disponível no Brasil. A inteligência artificial generativa agora tem português brasileiro e novos recursos para competir com o ChatGPT. GPT como botão de pesquisa para o serviço de busca e a possibilidade de transformar o conteúdo num link compartilhável. Além do português, o Bard da Google agora está disponível em 40 idiomas, incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol. A ferramenta de inteligência artificial generativa também foi liberada em 27 países da União Europeia. E nos Estados Unidos, uma investigação foi aberta contra o ChatGPT. A Comissão Federal de Comércio quer saber se a OpenAI, dona da plataforma de inteligência artificial, se coloca em risco a reputação e os dados dos usuários. Na Europa, países já discutem uma legislação para regulamentar a inteligência artificial. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, comigo, Bruno Amorim. Eu também volto na semana que vem. Um ótimo final de semana a todos. Até daqui a pouquinho. Tchau!